Desde os primórdios da história, as lendas e os fatos se entrelaçam para revelar capítulos surpreendentes sobre a relação entre o homem e a natureza. Em Chipre, uma pequena ilha no Mediterrâneo, os gatos surgem como protagonistas de uma narrativa singular, onde coragem, astúcia e intervenção humana se combinam para transformar o destino de um ecossistema inteiro. Você sabia que a história de Chipre e dos gatos está entrelaçada há mais de 9.000 anos? Prepare-se para embarcar em uma jornada histórica repleta de descobertas e reflexões sobre como um ato ousado podia mudar para sempre o rumo de uma civilização. No alvorecer de milênios, arqueólogos descobriram vestígios que remontam a tempos imemoriais. Um esqueleto de gato, encontrado ao lado de um ser humano, datado de aproximadamente 9.500 anos atrás, indica a longa convivência entre os felinos e os habitantes da ilha. Essa descoberta revela que os gatos já eram venerados e provavelmente desempenhavam funções essenciais na vida cotidiana dos povos antigos de Chipre. A presença desses animais ultrapassa fronteiras do tempo e nos convida a refletir sobre a importância de sua influência na evolução cultural e ecológica da região. Ao longo dos séculos, Chipre foi palco de eventos que desafiaram as adversidades do mundo natural. No século IV do Sicor, em meio a conflitos e transformações, a imperatriz romana Santa Helena se destaca como uma figura visionária, disposta a empregar medidas inovadoras para restaurar o equilíbrio em uma ilha assolada pelo caos. Naquela época, o problema das cobras, especialmente aquelas de veneno mortal, ameaçava não só a fauna, mas também a saúde e o bem-estar dos habitantes. As cobras proliferavam, criando um cenário de perigo e desordem que se estendia por toda a ilha. Diante de tal desafio, Santa Helena teve uma ideia audaciosa e, à primeira vista, improvável: enviar milhares de gatos para Chipre. Essa estratégia não só visava reduzir a população de cobras, mas também instauraria um novo equilíbrio ecológico, onde os felinos se tornariam guardiões da ilha. Os gatos, com sua agilidade e natureza predatória, provaram ser aliados perfeitos na luta contra os répteis perigosos. Em embarcações carregadas de esperança e determinação, os gatos partiram em uma missão que mudaria o destino de Chipre para sempre. A chegada dos gatos marcou o início de uma transformação impressionante. Logo, os habitantes da ilha começaram a notar que as cobras, antes onipresentes, recuavam diante da presença dos felinos. A dinâmica entre predador e presa foi reconfigurada e a ameaça se mostrou mais contida, permitindo que a vida na ilha se reinventasse. Esse episódio notável demonstra como a intervenção humana, mesmo que incomum, pode ajudar a restaurar o equilíbrio natural. Santa Helena não só enfrentou uma crise ecológica, mas também deixou um legado de inovação e coragem que perdura até hoje. Ao longo dos anos, o que começou como uma medida emergencial evoluiu para uma relação simbiótica entre os gatos e o ecossistema cipriota. Estima-se que atualmente exista aproximadamente um gato para cada habitante da ilha. Esse fenômeno não é fruto do acaso, mas sim o resultado de um processo histórico e ecológico que transformou Chipre em um verdadeiro santuário para os amantes dos felinos. Essa convivência profunda entre humanos e gatos ganhou contornos de lenda e tradição. Ao observar os gatos, os habitantes de Chipre não viam apenas animais, mas símbolos de resiliência e proteção. Com o passar dos séculos, surgiram histórias que exaltam a inteligência e a graça desses felinos, atributos atribuídos à própria herança deixada por Santa Helena. A presença constante dos gatos nas ruas e vilarejos tornou-se parte intrínseca da identidade cultural da ilha, unindo passado e presente em uma narrativa repleta de significado e emoção. Entretanto, nem tudo foi um mar de rosas. A mudança drástica no ecossistema também trouxe desafios inesperados. A superpopulação dos gatos, resultado de séculos de adaptação e crescimento natural, passou a exigir medidas de controle para evitar desequilíbrios. O
governo cipriota, atento a essas mudanças, aumentou o orçamento destinado a programas de esterilização, investindo cerca de 300 mil euros anuais para garantir que o crescimento dos felinos seja administrado de forma sustentável. Essa iniciativa demonstra como a riqueza cultural e histórica de Chipre precisa ser preservada, ao mesmo tempo em que se enfrenta as complicações trazidas pelo sucesso de uma intervenção inovadora. Neste contexto, a história dos gatos de Chipre se revela ainda mais fascinante. Trata-se de um ciclo contínuo, onde a intervenção de Santa Helena não apenas solucionou um problema imediato, mas também desencadeou um processo de transformação que se perpetua ao longo dos séculos. Os gatos, que inicialmente foram enviados para controlar as cobras, tornaram-se um elemento indispensável ao equilíbrio ecológico e à vida cultural da ilha. Cada rua, cada viela, cada recanto de Chipre carrega ecos dessa história, onde a coragem humana e a astúcia animal se uniram em prol de um futuro mais harmonioso. Ao refletirmos sobre essa incrível trajetória, percebemos que a iniciativa de Santa Helena vai além de uma simples estratégia de controle de pragas. Ela simboliza a capacidade humana de usar a criatividade e o conhecimento da natureza para resolver desafios aparentemente insuperáveis. A história dos gatos de Chipre é também a história de uma transformação que ensina lições sobre adaptação, convivência e respeito pelo meio ambiente. Durante milênios, esses felinos se revelaram como verdadeiros embaixadores de uma era em que a intervenção humana foi determinante para restaurar a ordem natural e cultural de uma comunidade inteira. As imagens de gatos passeando pelas paisagens históricas de Chipre são um lembrete constante do poder transformador das ideias ousadas. Arquivos e registros históricos mostram que, embora muitos meçam os gatos apenas pelo seu charme, eles foram, na verdade, instrumentos de uma revolução silenciosa, capaz de mudar o curso da história da ilha. Essa lição é especialmente importante em um mundo em que os desafios ecológicos se multiplicam e as soluções convencionais nem sempre são suficientes. Conforme caminhamos pelos séculos e revisitamos os marcos desse processo, fica evidente que a iniciativa de favorável intervenção de Santa Helena se transformou em um símbolo de resiliência e inovação. A adaptação dos gatos, a mudança no comportamento das cobras e a resposta dos habitantes de Chipre compõem um quadro onde cada elemento tem seu papel fundamental. Essa narrativa, rica em detalhes e nuances, não é apenas um relato de um passado distante, mas uma celebração contínua da capacidade humana de conviver em harmonia com o meio ambiente. Em conversas com historiadores e especialistas, emerge um consenso sobre o quão significativa foi essa intervenção. Muitos enfatizam que, sem a chegada dos gatos, a história ecológica de Chipre poderia ter seguido por caminhos muito distintos, possivelmente acarretando desastres ambientais e a perda irreparável de uma herança cultural única. Essa reflexão reforça a importância de se compreender o passado para poder moldar um futuro sustentável, onde as soluções inovadoras podem ser a chave para enfrentar os desafios modernos. Além dos aspectos puramente ecológicos, a presença dos gatos em Chipre inspirou uma rica produção cultural. Poemas, crônicas e obras de arte celebram esses animais, reconhecendo-os não apenas como controladores de pragas, mas como guardiões da história e da alma cipriota. Essa expressão artística reforça uma identidade coletiva que se apoia nas raízes e tradições, mostrando que, por trás de cada decisão histórica, há sempre um traço de humanidade e sensibilidade que permanece vivo nas lendas e memórias. Ao adentrarmos os meandros dessa história, sentimos um misto de admiração e reverência. A ousadia de Santa Helena, a adaptação dos gatos e a transformação do ecossistema nos lembram que a história é feita de escolhas que, mesmo em tempos de crise, têm o poder de criar um legado positivo. Em cada olhar, em cada passo desses felinos, reside um fragmento do espírito resiliente que caracteriza não só Chipre,
mas todas as nações que buscam harmonia com a natureza. Hoje, ao contemplar as imagens atuais de Chipre, vemos um ambiente vibrante, onde a herança dos gatos se mantém viva. As ruas, os monumentos e a própria cultura da ilha carregam marcas indeléveis desta história, que continua a inspirar e ensinar. A convivência entre humanos e felinos se transformou num ritual diário que celebra a originalidade de uma intervenção que há séculos demonstrou que soluções mirabolantes podem ser as mais eficazes. Cada canto de Chipre guarda histórias que se perpetuam em sussurros do vento e nas memórias dos anciãos. A lenda dos gatos enviados por Santa Helena é contada e recontada, ganhando novas interpretações e significados a cada geração. É um testemunho de que a história é um organismo vivo, em constante evolução, moldado pelas ações de pessoas e animais que se dispuseram a enfrentar desafios com criatividade e coragem. Enquanto refletimos sobre esse legado, percebemos que a mensagem subjacente é de união e esperança. Em um mundo repleto de incertezas, a saga dos gatos de Chipre nos convida a acreditar na possibilidade de transformar crises em oportunidades. Através da inteligência, da adaptabilidade e do compromisso com o bem-estar coletivo, é possível reconstruir relações e restaurar o equilíbrio, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A trajetória dos gatos de Chipre é um convite para que olhemos com novos olhos para a interação entre o ser humano e o meio ambiente. Esse conto de resiliência e inovação nos ensina que, mesmo diante dos maiores desafios, sempre há espaço para soluções criativas e inesperadas. Assim, ao encerrar nossa jornada, recordamos as palavras que ecoam através dos tempos. A transformação começa com um simples ato de fé na capacidade de mudar. Santa Helena, com sua decisão ousada, não apenas enfrentou uma ameaça, como escreveu um capítulo inesquecível na história de Chipre. Os gatos que então chegaram à ilha se tornaram guardiões dessa nova era, lembrando-nos que muitas vezes os heróis aparecem nas formas mais inesperadas. Que essa história inspire cada um a buscar soluções com criatividade e paixão. Que o exemplo de Chipre e seus felinos nos motive a preservar nosso legado ecológico e cultural, transformando desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento. Nos vemos na próxima aventura, onde a história e a natureza se encontram em um abraço de esperança e renovação. Junte-se a nós nesta jornada histórica para entender como a introdução de gatos em Chipre transformou a ilha e deixou um legado que perdura até hoje.